Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. Antes que se esqueçam, por favor, deem likes aqui para nos ajudarem a movimentar o nosso canal. Também se inscrevam no canal. Ativem o sininho para receber as novidades diárias que aqui postamos, seja com vídeos editados, seja com entrevistas ao vivo. Também comentem porque os comentários são de alta relevância quando são para apoiar, reforçar, acrescentar, criticar, perguntar. São sempre muito importantes os comentários de vocês. E também dividam com as outras pessoas ao compartilharem os nossos vídeos aqui, particularmente este aqui, do nosso quadro Fé e Luta, que agora vai ao ar às terças-feiras, às 19 horas, como é este caso aqui do nosso programa. A nossa pauta de hoje é de doer. Dói muito, emociona a gente, porque aí, nos poucos anos do século XXI, quando esperávamos que a humanidade avançasse na construção da justiça e a sua irmã sucedânea, sua irmã gêmea, sua irmã consequente, a paz, o que nós vemos na Palestina é a barbárie, é o sionismo reincorporando e atualizando com alta tecnologia da morte o nazismo e o fascismo, da sua pior forma possível, que é existencialmente através do apartheid que copiaram da África do Sul e também dos Estados Unidos, que iniciou essa prática segregando seus indígenas, seus negros e as suas negras. Nesta nossa edição, estabelecemos um contraste gritante entre o modo como o povo palestino, particularmente cristãos e cristãs na Palestina, fazem frente à barbárie em forma de bombas, de bombardeios, de discriminação, de limpeza étnica e violências de todas as formas que não conseguimos nem imaginar. Enquanto aqui no Ocidente, eu digo aqui embaixo os detalhes, e também no site Cartas Proféticas, cujo link está aqui embaixo para vocês acessarem, aqui no Ocidente, a figura de Jesus é um puxadinho, é uma extensão do Papai Noel, que é uma criatura à imagem e semelhança do colonialismo, como eu disse na semana passada, nesse mesmo programa, do colonialismo, do imperialismo, inclusive nas cores de sua roupa, a branca e a vermelha, representando os interesses dos Estados Unidos, que tem essas cores na sua bandeira, e o imperialismo europeu, notadamente da Inglaterra. Aqui, o tal de menino Jesus, esse símbolo infantil de uma religiosidade absolutamente raquítica e de um cristianismo que nunca deixou de ser criança, infantil, nunca amadureceu, por isso sempre foi canal, agência e aparelho de manipulação usado pelos poderosos do mundo. Vê em Jesus uma eterna criança que reaparece aí no final de novembro e fica até 25, 26, 27 de dezembro e depois desaparece. Mas uma criança produto de mentalidade infantil, alienada. Uma criança que é
uma demonstração da ostentação, da riqueza, sem nenhuma relação com a criança original. Uma criança descontextualizada, arrancada da história e da geografia do menino Jesus, da criança Jesus, do guri Jesus de Belém, e enfiada aqui com o rosto gordo, braços gordos, pernas rechonchudas, pele colorida. Aqui no Ocidente, particularmente me refiro ao Brasil, nos shoppings, nas catedrais, nos templos luxuosos, nos lugares públicos, para ajudar nas vendas do mercado, geralmente superfaturadas e inflacionadas nesta época de Natal. Repito, este menino Jesus, esta criatura feita à imagem e semelhança de quem nunca amadurece no Ocidente, por isso que continua no atraso, por isso que continua submetido primeiro à escravatura, depois ao capitalismo, e não sai disso, quando tenta, recai. Essa criança é um pingo do tal de Papai Noel. Enquanto que na Palestina, notadamente em Belém, e incentivada, apresentada pela comunidade de Belém, da igreja luterana, evangélica luterana, sob o pastorado do reverendo Minter Isaac, Jesus foi colocado numa liturgia do lamento entre os escombros da Palestina em Belém. Lá Jesus é contextualizado. Lá Jesus é colocado no meio das bombas, no meio dos pedaços de tijolos, os pedaços de gente. Lá Jesus é parte dos escombros. Aqui foi reduzida a Palestina pelos sionistas, pelos nazistas, pelos que praticam o apartheid criminoso no século XXI, no seu ano 24. Este Jesus contextualizado não mudou praticamente quase nada com relação ao Jesus dos tempos de Herodes, dos tempos de César. Enquanto o Herodes sanguinário que mandara matar todas as crianças do sexo masculino, no primeiro século, nos primeiros dias do primeiro século, quando Jesus nasceu, agora Netanyahu manda matar em nome dos interesses do sionismo que domina Israel, em nome dos interesses do imperialismo americano. Lá no tempo de Jesus era o Império Romano. Aqui no tempo de Netanyahu é o imperialismo estadunidense e europeu que incentiva o desmonte das raízes do povo palestino, matando o seu povo. Lá se encontra Jesus entre os escombros. Então, se é nesse programa, neste quadro, se trata de fé e luta, aqui se vê um Jesus produto de uma religião capitalista, produto de uma religião que surgiu com o colonialismo, de uma religião que veio com as missões mandadas pelo Império Americano ou pelo Império Europeu. Um Jesus a serviço dos interesses do capitalismo. Lá em Belém já há um Jesus, a imagem e semelhança do Jesus do primeiro século, aquele envolvido com os escombros de um império que caía. Este é envolvido e parte dos escombros de um império que mata, que destrói. Qual é o mais real? Qual é o mais próximo
do verdadeiro Jesus. O mais próximo, evidentemente, é o Jesus organizado, o Jesus da liturgia do lamento, o Jesus que chocou o pastor Minter Isaac e a sua comunidade luterana de Belém. Este é o Jesus da fé. Este é o Jesus instigante. Este é o Jesus que nos provoca a nos convertermos ao projeto da justiça e da paz. Porque não há como termos paz sem passarmos pela justiça, que é um valor extremamente caro ao Jesus jovem, depois ao Jesus que implantou o reino de Deus para criar justiça e com a justiça a paz. Este Jesus, entre os escombros de Belém, nos choca muito mais. Enquanto Jesus daqui é um apelo para a compra, para o superfaturamento, para a inflação, para o comércio, para engordar os lucros, o Jesus de Belém, entre os escombros de agora, sob os bombardeios do sionismo e do imperialismo americano, este Jesus é o Jesus da fé, que nos diz que é insuportável, é inaceitável, é indesejável, é recusável essa situação. Mas quem há de enfrentar os bombardeios? Quem há de enfrentar a destruição promovida pelo nazismo sionista, pelo sionismo nazista? Somente os palestinos que têm fé. Aquela fé não é infantil. Aquela fé não é de um pacifismo inocente e útil aos interesses dos poderosos, mas é a fé da resistência, é a fé da luta, é a fé de quem enfrenta, é a fé que anima um povo cansado de ser torturado, ser estuprado, ser incendiado, ser preso, ser capturado, ser sequestrado há 75 anos, mas que se levanta para resistir. Esta é a fé. Então este Jesus, se este Jesus daqui do Ocidente é feito à imagem e semelhança do mercado opressor, mercado manipulador, mercado concentrador de renda e de lucros, o Jesus de Belém, de agora, entre os escombros, é a imagem e semelhança de uma comunidade que crê. Crê não passivamente, crê não alienadamente, crê não empunhando a bandeira do império, crê não transportando um Papai Noel nojento, desprezível e obscurecedor da verdade. Este Jesus de Belém, da liturgia do lamento, da liturgia que lembra também as tantas centenas de jornalistas mortos, genocidados, como tantos outros palestinos, como tantas outras palestinas. É o Jesus a quem devemos seguir. É o Jesus da fé, não é o Jesus da religião do mercado, da religião dos negócios, da religião dos balcões, mas o Jesus da cruz, que não fugiu da luta jamais. Abraços proféticos e revolucionários. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros,
islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente.